Então, o que nós vamos trabalhar com hoje? Vamos trabalhar com os circuitos retificadores. Professor, para que eu preciso de um circuito retificador? Por exemplo, uma aplicação básica de circuitos retificadores é pegar a energia gerada por Itaipu nas turbinas de 50 Hz do Paraguai. Essa energia vai para o Paraguai de forma de tensão alternada, é retificada lá no Paraguai e ela é vendida em corrente contínua no Brasil. Transportada inteirinho em corrente contínua até chegar lá em Furnas, onde nós temos uma estação que faz o quê? Pega essa corrente contínua e faz o chaveamento de novo para a corrente alternada em 60 Hz. Tá? Professor, mas por que a gente precisa disso? Simples. Os motores fabricados no Brasil são motores para trabalhar 3.600 RPM quando a frequência da rede elétrica for a 60 Hz. Por exemplo, máquina de lavar roupa tem um motor, não tem? Ele foi projetado para 60 Hz. Geladeira tem um compressorzinho, não tem? E o compressor é um motor elétrico que foi projetado para trabalhar a 60 Hz. Se acontecesse de nós pegarmos a energia em 50 Hz de Itaipu e colocarmos nesses equipamentos, o que iria acontecer? O equipamento iria queimar? O que vocês acham? Queimar não iria, mas ele iria trabalhar a uma velocidade menor. E essa situação dele trabalhar em velocidades menores pode acarretar em defeitos. Então, uma das aplicações do retificador é justamente o quê? Eu transformar tensão alternada em tensão contínua. Essa é a primeira Essa é a primeira aplicação. E a aplicação dos nossos diodos de silício 1N4004, 1N4007, 1N4001. Tá? Nas nossas primeiras experiências, nós usamos o diodo de sinal 4148, que era para frequências acima de 100 MHz. Já esses diodos da família 1N, que a gente usa para fazer esse tipo de transformação, todos eles são feitos para trabalhar no máximo até 120 Hz. Nada a mais do que isso. Tá? Ótimo. Mas, professor, como é que acontece essa mágica? Nós vamos pegar uma fonte de tensão alternada, vamos colocar em um diodo polarizado anodo-catodo e vamos colocar em uma carga. Lembrando o seguinte, essa carga pode ser um resistor, pode ser, por exemplo, um chuveiro, pode ser um ferro de passar roupa, pode ser qualquer elemento. Ou então pode ser simplesmente quem? Os outros elementos da sua fonte de alimentação do seu computador. A primeira situação que a gente faz é justamente essa condição de retificação. Se a gente pegar os nossos circuitos retificadores, as nossas fontes de alimentação, e fizer um diagrama esquemático do que nós temos nela, o que a gente tem vai ter sempre? Primeiro, adequação de sinal. Aí nós vamos ter a etapa de retificação. Depois, nós temos os nossos filtros. E depois nós temos os nossos reguladores. Posso usar um diodo Zener para ser regulador? Posso. Posso usar um LM317 para ser regulador? Posso. Posso usar um LM7805? Posso.
Cada elemento desse tem uma condição de regular de tensão que nós vamos colocar aqui. Agora, todo e qualquer sistema de fonte de alimentação, para eu transformar de uma tensão alternada para um valor desejável de tensão contínua, eu preciso passar por essas condições aqui de trabalho. Tá? E aí, a adequação de sinal acontece aonde? Acontece antes desse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, normalmente, é uma fonte de tensão alternada. Essa fonte de tensão alternada pode ser o quê? Uma tomada, ou pode ser um gerador de função. Tá? Se eu pegar uma tomada, tem que ser 127 volts. Qual que é o problema se eu colocar 127 volts num diodo, um N4007, que aguenta 700 volts de tensão reversa? O problema é quem? A minha corrente aqui na minha carga. Se esse resistor for um resistor de potência, adivinha o que vai acontecer? Vai cortar. É? Se for um resistor muito baixinho, a gente vai ter problema aqui. E aí eu não posso ter uma corrente muito alta passando pelo meu diodo, senão eu vou queimar todo mundo. Tá? Mas aqui a gente tem uma situação de. Já seria mais ou menos aqui. Aquele cara. Quem é que faz a adequação de sinal para nós? Qual é o elemento que vocês viram lá na disciplina de eletricidade e aplicações, que é um elemento bidirecional, e você pode fazer transformação de sinais alternados. Feito com duas bobinas e um núcleo de ferro. Um transformador. Né? O transformador ele faz o quê? Na maioria das vezes, nós temos transformadores. O que vocês vão usar aqui no laboratório é um transformador que vai ter um ponto que é 0, a gente vai colocar um neutro na nossa tomada, um ponto que é 127 e um ponto que é 220. Com isso eu posso entrar ou 0, 127 ou 0, 220 dentro da tomada. Aí eu tenho meu núcleo de ferro e tenho meu enrolamento secundário. Esse enrolamento secundário, nós temos lá, o meio dele é considerado 0, na maioria das vezes a gente tem aqui 12 volts e aqui menos 12. Não é, professor? Mas ele já está me dando um sinal negativo. Quando nós olhamos o transformador, quando eu entro com energia, nesse ponto, que a corrente elétrica circula aqui, eu gero campo magnético. Esse campo magnético induz uma corrente elétrica em sentidos opostos aqui no meu sistema com relação a esse tato central. Com isso, se eu medir aqui, eu tenho 24 volts. Só que se eu medir aqui, eu vou ter 12. E outra, que tensão que eu tenho aqui? Continua sendo alternado. Eu não modifiquei a forma de onda. Eu vou simplesmente ter o quê? A adequação da minha transformação, nesse caso, de 10 para 1. Para cada 10 volts que eu entro aqui, eu tenho 1 na minha saída. Se eu vou ter 127 na minha entrada, vou ter 12 na minha saída. Simples assim. E outra, por certo, se eu pegar o gerador de função, colocar 12 volts pico a pico nele, colocar desse lado aqui, vai sair tensão lá 127 do outro lado, vai ser 220. O transformador é bidirecional. Ele faz esse serviço para nós. Tá? Tem um transformadorzinho lá no LACIM, que é um transformador trifásico de 13,8. Se a gente entrar com 220 no secundário dele, você sai 13.800. Mas se a gente entrar com 12 volts pico a pico, a saída dele ele sai 1.300. É legal, eu já fiz esse teste. Foi muito bom que fiz isso. Tá? Aí depois eles desligaram o transformador e deixaram mais por brincar. Bom, qual é a forma de onda que esse cara entrega, então? Vamos primeiro analisar a forma de onda do sinal alternado. Aqui eu vou colocar como sendo o meu
positivo do 0 para o 12 volts, eu vou pôr em azul. O que acontece? A gente tem uma forma de bloqueio fundamental. 4. 1, 2, 3, 4. 2. Ela vai fazer isso aqui para nós. Certo? Agora, se eu pedir nesse outro ponto aqui em vermelho agora, por que aqui está mais 12 e menos 12? O que acontece? Se a gente olhar o cara em vermelho, ele está 180 graus defasado desse sinal. Então, se eu pegar no mesmo ponto, vou até desenhar um pouquinho mais para baixo aqui, em 4 tempo. Então, o que vai acontecer? Aqui, aqui, aqui. Se eu tenho 180 graus defasados, o que vai acontecer? Quando eu quero que o cara para cima, esse cara está para baixo. Dá mais ou menos aqui. Aqui. Um, dois, três, 4. E assim sucessivamente. Se eu colocar os dois eixos, um exatamente igual em cima do outro, eu vou ter um cara em azul positivo e um cara em vermelho negativo. Lembre-se que aqui eu tenho o eixo 0 desse cara em azul e aqui eu tenho o eixo 0 desse cara em vermelho. Se eu colocar os dois eixos 0 no mesmo ponto, concordam que ora o meu elemento em azul vai estar positivo, ora o meu elemento em vermelho vai estar positivo. Certo? Tá bom. Vamos trabalhar só com um lado desse transformador. Não vou olhar para os dois lados. Vamos dizer o seguinte, que essa fonte aqui, ela está olhando somente esse cara. Ela está representando para mim só esse elemento positivo. Tá? Se eu pegar aquele circuitinho lá, com o meu diodo, vamos redesenhar ele aqui, com uma carga qualquer, olhando um sinal alternado de 12 volts de pico, ou melhor, 12 volts de pico a pico, vai me dar 6 volts de pico. Quando eu desenhar esse elemento no tempo, e aí que está uma das grandes sacadas do osciloscópio, o osciloscópio ele só me mostra sinais que variam no tempo. Tá? A minha entrada, eu vou ter este sinal aqui. Então aqui, se eu pegasse o osciloscópio, colocasse o meu terra do osciloscópio nesse ponto e vou medir a tensão de entrada, o meu VIN. Meu VIN vai ser esse rapaz. Então eu vou ter aqui 6 volts de pico, tensão de pico, 6 volts. Daqui até aqui, 12 volts de pico a pico. Certo? Olha só. 2, 3 aqui. No tempo. O que está acontecendo? Neste momento, neste intervalo de tempo, com esse diodo, ele está polarizado direto ou está polarizado reverso? Nesse intervalo de tempo aqui. Direto. Por que ele está direto? Eu tenho positivo nesse sentido e negativo nesse outro sentido aqui, concorda? Aqui é o 0 volts do meu canal, da minha tensão de entrada. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho positivo nesse ponto e negativo aqui. Se eu tenho positivo da minha fonte de alimentação, do meu adubo, negativo
O meu cátodo e o meu diodo está polarizado direto. Polarizado direto significa o quê? Passa corrente elétrica por ele. Se passa corrente elétrica, a gente pode usar as tais das aproximações. Primeira, segunda e terceira aproximação, certo? Mas vamos considerar a primeira. O que vai acontecer, então, se eu medir a tensão em cima da minha carga? Se eu medir aqui meu Vout, o que eu vou enxergar medindo a tensão aqui no meu resistor? O que vocês acham? Nesse instante de tempo. Usando a primeira aproximação, tudo que estava na fonte, se esse cara é uma chave fechada, vai estar na minha resistência, concorda? Então, aqui. O que vai acontecer? Tenho lá os meus 6 volts de pico. Usando a primeira aproximação. Tá bom. Agora que a porta pitoca torce o rabo. Não, pitoca é o nome dela. Tá? O que acontece aqui? Nesse instante, meu anodo está recebendo quanto? Está recebendo um sinal positivo ou está recebendo um sinal negativo? Está recebendo um sinal negativo. Então, para esse intervalo de tempo aqui, ó, o que vai acontecer? A minha corrente elétrica está fluindo no outro sentido. Se a minha corrente elétrica está fluindo no outro sentido, o que eu vou enxergar de tensão nesse intervalo de tempo aqui agora? Tem corrente elétrica? Se não tem corrente elétrica, V que é igual a R vezes I. Minha corrente elétrica é igual a zero, minha tensão vai ser quanto? Zero. Então, vai ser zero. Bom, como a gente está trabalhando com uma fonte alternada, esse cara faz o favor de fazer o que para mim? Se repetir ao longo do tempo, né? Então, se a gente desenhar mais um ciclo aqui, o que vai acontecer aqui para mim? Eu vou ter, basicamente, a mesma condição, repetindo ao longo do tempo. Beleza? Agora, pergunta. Quanto de energia útil eu tenho aqui nesse sinal? Se eu fizer a integral disso aqui, se eu fizer a integral direta disso aqui, é zero, concorda? Mas eu tenho energia alternada, eu não ligo o motor? Mas eu não ligo o motor? Hã? Fazer o limite de 0 até A, daí somar de A até B, inverter a assim, somar. Olha só que legal. Tem uma maneira até mais fácil da gente explicar isso. Tá? Existe uma conta que a gente faz a integral do limite, integra no tempo, não sei o quê, e me dá lá uma constante. Certo? Só que olha só. Se eu pegar esse cara aqui e elevar ele ao quadrado, o que vai acontecer? Se eu elevar ao quadrado, esse cara dobra. Se eu elevar ao quadrado, esse cara faz o quê? Ele dobra positivo. Né? Então, se eu pegar esses dois caras e elevar ao quadrado, eu vou ter um cara grandão lá, vou ter um cara grandão aqui. Certo? Se eu calcular essa área aqui agora, não vai me dar uma área positiva se eu calcular essa integral? Então tá bom. Isso é a simplificação de uma grandeza que nós chamamos de tensão RMS. Você eleva o sinal ao quadrado, calcula a integral desse cara ao quadrado, também dá root means square, raiz média quadrática. É um sinal que eu tenho alternado elevado ao quadrado. É essa a explicação mais básica daquela integral que vocês veem. Tá bom? Certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma tensão de pico, eu consigo calcular a minha tensão RMS, não consigo? O pessoal lá de análise de circuitos elétricos não bateu em vocês e não mostrou isso? Mas eu duvido que eles falaram que era tão simples assim.
Mas é. Tá? Então, a tensão RMS é igual a quem? Tensão de pico vezes raiz quadrada de 2. Vezes ou dividido? E aí? Qual é a tensão de pico que nós temos na tomada nessas bancadas? 127 volts? Opa, bem mais, né? 1 multímetro. Se eu pegar o multímetro e medir aqui a tensão alternada, eu vou estar medindo tensão RMS. Certo? O multímetro me dá tensão RMS. Então a tensão que eu tenho aqui é 127 volts RMS. Qual seria a tensão de pico da tomada? É 127 vezes raiz quadrada de 2. Vai me dar o 184, concorda? Essa é a minha tensão de pico. Se eu quero ver RMS, eu tenho que fazer o quê? Tensão de pico divididos por raiz quadrada de 2. Entenderam o cálculo que eu fiz aqui para chegar nessa forma? Precisei decorar ela? Preciso decorar isso aqui? Tem gente que vai ter que decorar pelo visto. Olha só, maneira fácil que você não precisar decorar isso aqui. A constante sempre vai ser raiz quadrada de 2. Professor, da onde que vem essa raiz quadrada de 2? Desse resto aqui, dessa área que a gente não usa. Tá? Essa aqui é a constante. Ok? Então, a raiz quadrada de 2 é essa área aqui que a gente não está usando. Beleza? Se você fizer a integral certinho, vai surgir lá aquele raiz quadrada de 2. Então, eu acho que o professor Thomas fez o pessoal da análise de circuitos elétricos fazer esse cálculo e chegar nesse raiz quadrada de 2. Certo? E eu queria que você tinha que fazer a integral de cosseno de outra coisa lá para poder chegar lá. Tá? Mas, se eu pegar um multímetro aqui no Paraná e medir entre fase neutra, qual é a tensão que nós vamos enxergar? 127 volts RMS. Certo? Beleza. Se eu estou medindo a RMS, eu estou medindo a tensão, a energia útil. Quanto que é a minha tensão de pico? A tensão de pico é sempre maior do que a minha tensão RMS. Por quê? Eu preciso de um cara para poder elevar o quadrado. Então, meu pico é maior. Certo? Então, minha tensão RMS é tensão de pico divididos por raiz quadrada de 2. Faz um teste pro titio aí, pega a calculadora e faz assim, 189 divididos por 1,4142. É a raiz quadrada de 2. Quanto é ela? 189 divididos por 1,4142. Que é o termo dos nossos 127 volts. Certo? Fala. Mas, pessoal, real, na primeira apresentação, o pico do real é que muda. Já vamos falar nisso. Mas muda quanto? 0,7. Ele está considerando aqui você. Isso. Bom, se eu tenho tensão RMS aqui por causa do meu sinal alternado, aqui eu vou ter quanto de energia? Primeiro, esse cara é um sinal alternado? Primeiro, qual é? Lembre-se, nós não somos matemáticos. A definição do matemático, se eu falar para o matemático que isso aqui é um sinal alternado, ele bate em mim. Porque isso aqui é uma função contínua senoidal. Certo? Para nós consideramos o sinal alternado porque
Porque tem o polo positivo e o polo negativo. Tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Tá? Por isso que nós chamamos de sinal alternado. Agora, um matemático nunca vai chamar isso aqui de sinal alternado. Tá? Para ele é uma função seno contínua. Né? Certo? Agora, esse cara, eu tenho polo positivo e polo negativo. E esse aqui? Ele é só positivo. Então aqui eu não tenho mais sinal alternado, concorda? Mas é um sinal contínuo que eu tenho aqui? Eu não tenho determinado momento. Outra, o que é um sinal contínuo para nós de tensão? É um cara, por exemplo, de 5 volts, que independente do tempo, ele me dá 5 volts, concorda? Esse cara que está contínuo está exatamente igual a esse? Então, isso aqui é um sinal contínuo pulsado. Tá? Então, a definição disso aqui. Sinal contínuo pulsado. Agora, eu tenho como calcular a energia disponível aqui? Quanto de tensão eu tenho aqui no meu sistema? Como é que a gente fez para calcular a tensão aqui? Eu não peguei o meu período completo do sinal, que estava aqui, e elevei ele ao quadrado para eu poder calcular a quantidade de energia disponível embaixo dessa forma de onda? Pergunta, eu tenho alguém negativo aqui que eu preciso elevar esse cara ao quadrado? Não tem. Concorda que se eu pegar aqui, ó, e calcular a tensão média durante este tempo, meu sinal vai dar uma achatadinha? E aí, a minha tensão média, como é que eu consigo chegar no valor desta tensão média aqui? Isso aqui a gente chama de VDC, tensão média contínua. Tá? Deixa eu só refrescar minha memória. Deixa para trás. Para esse cara, deixa eu só ter certeza aqui, porque ela tem duas formas de VDC. Isso mesmo. Esse VDC aqui é quem? É a minha tensão de pico divididos por pico. Não é a quantidade de energia que eu tenho disponível em um período completo. Tá? Quando eu tiver o outro, vai ser 2 vezes a tensão de pico por pico. Tá? Certo? A minha tensão média contínua. Isso é, se eu pegar esse circuito aqui e colocar um multímetro aqui, ó, em tensão contínua, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a média deste sinal. Que ele vai ser a minha tensão de pico dividido por pico. Esse é o meu VDC.
Tá? Certinho? Professor, como é que eu calculo a corrente que está nesse resistor? O valor de VDC divididos pela minha resistência. Eu vou achar justamente a corrente que está circulando ali naquele circuito. Certo? Tá bom. Mas, como nós temos um transformador que ele pode me fornecer duas formas de onda defasadas 180 graus, para que eu vou usar um retificador de meia onda? Então, esse cara aqui, quando eu estou usando somente essa parte, é chamado retificador de meia onda. Por que é meia onda? Eu não estou aproveitando a parte de baixo. Tá? Eu estou usando somente esse cara aqui. Então, quando eu tenho um retificador de meia onda, são essas as condições de trabalho. Mas, professor, aqui está jogando energia fora. Como é que eu faço para aproveitar mais energia? O que a gente faz? Aí a gente dá uma de prédio, né? Vamos lá. Lembre-se que aqui eu estou resumindo bastante coisa. Só essa explicação aqui dá umas 15 páginas de cada livro. Aí. Coloquei em curto-circuito. E agora? O que vai acontecer se eu tiver um diodo 1 aqui e tiver um diodo 2 aqui, nesse instante? Vai explodir tudo? Vai queimar o transformador? Vou ter pepino na tomada? Vou explodir os diodos? E agora? Deixa eu usar esta área aqui que eu preciso de uma área maior para desenhar. Vou ter que desenhar um pouquinho menor. Então, eu tenho a entrada V1 e a entrada V2. Eu vou ter dois sinais, concorda? O meu transformador estava gerando esses dois sinais. Só que o que acontecia? Eu não estava utilizando-os. Opa, tá feito. Então aqui eu tenho VIN1 e VIN2, sendo transformadores com a mesma quantidade de enrolamentos aqui nas duas bobinas, vão ter a mesma tensão. Professor, acontece de eu ter um transformador com 10 voltas aqui, outro com 20 aqui? Acontece. Se você quiser tensões diferentes, é possível você ter saídas de transformadores com até 30 enrolamentos diferentes.
10 voltas, outro com 20, outro com 30, outro com 40, outro com 150. Tudo vai dar aplicação. Agora, o mais comum que a gente utiliza, ele tem o quê? Os dois enrolamentos iguais. Tá? E agora? A outra, se eu tenho enrolamento igual, aqui eu tenho uma tensão de pico exatamente igual entre os meus elementos. Se eu calcular a RMS, vai ser igual também entre eles. Certo? Tá bom. Quando olhamos este instante de tempo, então eu tenho lá uma ponta de prova do osciloscópio olhando a tensão de saída do meu resistor. Concorda que eu vou ter uma corrente elétrica naquele instante de tempo nesse sentido aqui. Ó. Concorda comigo? Está positivo no V1, tá? Então, o que vai acontecer? Esse cara está reverso. Se eu olhar a minha forma de onda dele, essa forma de onda aqui, ó, ele está polarizado reverso, não tá? Esse cara de baixo. Então, ele não vai conduzir. Quem é que vai conduzir? A parte de cima. Então, quando eu olhar na minha saída, a energia disponível na minha saída vai ser a energia referente a quem? A condução, ao trabalho do meu diodo 1. Certo? Tá bom. Se eu olhar esse outro instante de tempo aqui agora, esse cara está polarizado reverso, concorda? Então esse cara parou de trabalhar. Quem é que vai passar a trabalhar agora? O diodo 2. Porque aqui abriu e aqui daí eu tenho o meu caminho da corrente elétrica passando por onde? Passando por aqui e voltando lá no meu sinal. Então, eu vou ter o meu diodo 2 trabalhando e parado. No retificador de meia onda, concordam que nesse instante aqui, ó, era zero? No de onda completa, não. Ó. Eu tenho energia, tanto nesse cara quanto nesse. Por quê? Porque a minha carga está recebendo aquela energia que antes nós estávamos desprezando. Como ela está 180 graus defasada, ora um trabalho, ora outro. Então aqui eu vou ter o diodo 2. E isso vai se repetir enquanto eu ficar com o meu circuito ligado. Enquanto eu estiver com ele ligado, vai se repetir no meu. Opa, vai se repetir no meu sistema. Eu não posso ter ganho de energia aqui. E aí eu vou ter diodo 1, diodo 1, diodo 2. O que muda aqui agora? Tem um sinal contínuo aqui? Tem. Agora concorda comigo que o meu nível de sinal contínuo ele vai estar maior se eu fizer a média aqui agora do mesmo intervalo de tempo, meu nível vai estar maior? Porque eu tenho dois caras. E outra, se eu tenho dois caras aqui, ó, qual é o período que eu tenho aqui? Tenho esse período aqui, concorda? Meu período aqui, ó, não dobrou? Se dobra o meu período, o que acontece com a minha frequência? Né? Então, por exemplo, aqui eu tinha uma frequência de quanto? 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica. Se eu medir isso em tempo, dá quanto? Né? 1 sobre o período, que é a frequência. Então, se eu quiser 1 sobre o meu período, vai me dar a minha frequência. Se eu quiser o período, esse cara aqui vai ser quanto? 1 sobre 60?
16,6666666 o quê? Milissegundos. Como aqui dobrou a minha frequência, eu reduzi a minha área de trabalho, esse período aqui vai me dar com certeza 8,33 milissegundos. E com isso a minha frequência vai me dar 120 Hz. O que eu adoro nos relatórios desta parte da disciplina. Porque tem cara que encontra 200 Hz. Tem pessoal que me encontra um período aí de por exemplo, 500 milissegundos. Né? Então, 500 milissegundos dá 1 kHz. Peraí, né? Tem situação que você tem que olhar com calma. Né? Tá? Então, a gente tem que ter essa noção de trabalho. Como é que eu calculo o VDC aqui? Primeiro, tenho tensão de pico, certo? Esse sinal aqui eu tenho pico a pico e tenho tensão de pico. Então, vou continuar usando tensão de pico. Agora, quantos sinais de pico eu tenho? 2, então. 2 VPP sobre pico. Porque você pega os dois caras que estão trabalhando. Tá? Exatamente. Para sistema trifásico a gente usa 3. Tá? Para sistema trifásico a gente usa 3. Aí cada momento é uma fase de trabalho. Certo? Beleza? Tem mais um retificador ainda, que agora é o cara mais chato que existe. Copiar, não posso pagar? Primeiro é meia onda. Esse é o retificador onda completa. O primeiro era meia onda. Esse é o retificador de onda completa. Não sei se vocês notaram, mas eu uso a mesma lógica para aquilo que eu estou ensinando. A lógica também da minha apresentação. Não sei se vocês viram, mas eu não me apresentei. Não falei o que eu faço, quem eu sou, não falei nada disso. A mesma coisa aqui. Certo? Eu disse primeiro o que ele faz e agora eu falo o nome dele. Fica mais fácil, concorda? Né? Então, esse cara aqui é o retificador de onda completa, com 2 diodos. Detalhe bem importante, para que esse cara funcione, obrigatoriamente eu preciso de um transformador com TAP central, com derivação central. Professor, existe transformador sem derivação central? Existe e é mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, para que isso aqui funcione, obrigatoriamente eu preciso dessa situação. Por quê? Porque eu preciso do sinal da minha primeira parte e da segunda parte estarem 180 graus defasados. Sem esse TAP central, eu não tenho essa defasagem de 180 graus gerado pelo meu campo magnético e pela corrente elétrica induzida. Tá? Certo? Então vou apagar. Pô, gostou da minha barriga? Aí não dá, né? É sacanagem. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar um transformador que não tem derivação central e vamos colocar aqui um retificador bem diferenciado. Teve um pessoal que falou assim, professor, esse gira maluco aí. Esse aqui é o símbolo dele.
Ah, não, aqui não. Foi erro. Desculpa. Pronto, foi erro. Peraí, deixa eu só dar uma coisa aqui. Peraí, deixa eu desenhar aí de uma outra maneira, fica melhor de trabalhar. Se vocês olharem na apostila de vocês do laboratório, tinha um retificador de meia onda, né, na primeira experiência, e tinha um retificador desse. Né? É um retificador de onda completa em point. Detalhe bem importante. Eu só coloquei uma forma de onda. Eita, mas professor, eu só tenho uma forma de onda, não tenho defasagem. Ele vai me dar a onda completa, a retificação da onda completa. Que mágica que esse cara faz? Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui novamente os nossos gráficos. E agora nós temos uma única entrada. Tá? Aqui. Veio. E para avaliar esta entrada, aqui. Vamos só desenhar a nossa forma de onda. Mesma coisa, tensão de pico é aqui, tensão de pico a pico é aqui, e tensão RMS, tensão de pico divididos por raiz quadrada de 2. A gente acha a energia útil desse cara. Tanto faz. Nossa saída. Se eu pegar agora e medir a tensão de output, nesse instante, vamos considerar que esse instante aqui, nesse instante eu vou colocar aqui, ó, tempo 1. No meu tempo 1, o que está acontecendo? Eu tenho positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Se eu tenho isso, o que vai acontecer com a minha corrente elétrica? Ela vai circular, chega aqui. Ela vai vir aqui para baixo? Não, porque ela vai polarizar reverso esse carro. Então ela faz o quê? Ela vem aqui. Quando chega nessa condição, ela vai vir aqui para baixo? Não. Ela vai passar por onde? Vai passar pela minha carga. Veio pela carga, chegou aqui. Quando ela chega aqui, aqui está aberto. Concorda que esse cara já está aberto? Porque o elétron passou aqui antes. Então o que ela faz? Ela vai vir para cá. Esse cara também está aberto. Bom, porque ele abre aqui antes. Qual é o caminho que eu tenho para passar? Chave aberta, né? Polarizado reverso. Então ele vai nos dar aqui, ó, diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Certo? Então, nesse intervalo de tempo, quem é que fornece energia para a minha carga? O diodo 1 e o diodo 3. Eles deixam passar a corrente até chegar na minha carga. Então, nesse intervalo de tempo, o que vai acontecer? Em primeira aproximação, a minha tensão de pico da entrada é igual à minha tensão de pico da saída. Em segunda aproximação, o que acontece? Eu tenho que descontar 0,7 desse e descontar 0,7 desse. Então a minha tensão de pico vai diminuir para 1,7.
vai ser a tensão de pico menos 1,4, que é as duas tensões de cada diodo. Então aqui eu tenho diodo 1, diodo 3 trabalhando. Beleza? Vamos considerar que estamos em primeira aproximação por enquanto. Depois a gente complica e coloca as fontes ali no meio. Principalmente na prova, fica massa. Bom, vamos lá. Nesse outro instante de tempo, nesse T2 aqui, o que acontece? Agora eu sou obrigado, né, a voltar os meus diodos aqui para a gente poder continuar a nossa análise. Então vamos voltar esses dois caras aqui. E agora eu vou fazer os meus riscos em vermelho. Então, eu vou ter o seguinte, positivo aqui e negativo aqui. É isso que esse cara está me informando, concorda? Eu saio do meu positivo. A hora que eu chego aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá, ele vai polarizar esse cara reversamente. Se ele polariza ele reversamente, ele abre aqui. Aí eu venho para cá diretamente. Quando chega aqui, ele vai fazer o que? Polarizar este cara reverso. Aí ele vem para a minha carga, passa pela minha carga, sobe aqui, como aqui está aberto, o que ele faz? Ele vem para cá e chega no negativo. Então, quem é que conduz aqui? Diodo 2, diodo 4. E isso vai se repetindo em todos os nossos elementos. Esta configuração de diodos se chama ponte retificadora, ou retificador de onda completa em ponte. Então ela faz uma ponte de diodos, e somente 2 trabalham por vez. Certo? Diodo 1, diodo 3. Diodo 1, diodo 3. Diodo 2, diodo 4. Certo? Eu vou deixar para vocês brincarem depois com calma, mas aqui, peraí. Aqui nós temos também tensão de pico. E se eu tenho tensão de pico, o que eu posso ter aqui também? Tensão média contínua. Que ela é quem? 2 vezes a tensão de pico divididos por pi. Certo? Para achar a corrente daqui, o que a gente faz? Divide pega a nossa tensão média contínua e divide pela nossa resistência. Eu acho a corrente que está circulando ali naquele momento. Facinho, né? Precisa de decorar um monte de fórmula? Não precisa. Tá? Agora, se vocês forem nos livros, tem fórmula com duas de louco. Vocês têm que saber o seguinte: analisar o que está acontecendo e interpretar a informação que ele está te dando da fórmula. Para daí você chegar na conclusão: opa, essa informação eu preciso dela. Bom? Pergunta. Vou redesenhar esse cara aqui. Vamos redesenhar agora com esta situação de trabalho. Qual é a tensão que eu tenho aqui e qual é a corrente do diodo 1 e do diodo 3 em tensão contínua. Em segunda aproximação.
Hã? Vai ser 10? Não, em segunda aproximação não. Aqui deu 5,47. Quanto? 5,47. Fez os 10 menos 1,4 vezes 2 dividido por 15. Mas é o 10 menos 1,4. 10 menos 1,4. 2,6. Aí eu fiz vezes 2 dividido por 15, que é o obedecer. Mas olha só, eu VDC tenho essa área aqui que não tem energia. Qual é o sinal que essa fonte me fornece? Agora hoje não sei, né? Pode ser explicação. Não enganei só você. Eu enganei todos os estagiários que tentaram entrar na Bosch no mês passado. Essa processo hoje. Sim. Tá. Simplesmente os caras pegaram e pensaram que era isso aqui. Qual é o tipo de fonte que eu estou entregando? Contínuo. Em segunda aproximação, acontece o quê? Ela vai passar para cá, esse cara vai estar polarizado direto, esse aqui reverso, esse direto. Aqui acontece o quê? Uma fonte de alimentação. Com o valor de quanto? 0,7, né? O polo positivo sempre mostra o sentido da corrente. Se eu inverter a fonte aqui, eu vou estar somando energia. Então, eu vou usar nesse sentido para diminuir. Certo? Então, a tensão aqui nesse caso é 10 menos 1,4. Esse cara é 0,7, esse cara é 0,7. Certo? Então, 1,4 vai dar 8,6. Qual que é a corrente que vai estar circulando aqui? 8,6 volts divididos por 1 kΩ. Vou achar a corrente desse rapaz. Beleza? Tá bom. E se a gente fizer assim? Já me dou atenção para responder a sua dúvida. Só um minutinho. Deixa eu criar um exercício aqui e passar para minha amiga. Se eu medir com a ponta preta do meu multímetro aqui e a ponta vermelha do meu multímetro aqui, com uma fonte de 10 volts, eu vou encontrar quantos volts negativos aqui?
E aí? Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Olhar quem é que está conduzindo, concorda? Primeira situação. Então, vou pegar aqui, minha corrente elétrica vai vir para cá, polarizou esse cara negativamente, reverso aberto. Polarizou diretamente, esse cara aqui polarizou ele reversamente. Vem para cá, opa, ele vem para cá. Peraí. Saí com positivo aqui, ele veio, chegou aqui, opa, positivo. E eu perguntei quantos volts negativo ia dar, né? Vai dar volt negativo aqui? E aqui? Aqui ele não saiu positivo aqui, não dá o positivo aqui. Eita! Então quer dizer que a minha USB-C, que eu posso inverter ela de um lado e para o outro, que não queima os meus dispositivos, eu tenho uma ponte retificadora dentro do meu sistema para eu poder inverter a minha alimentação e não queimar a minha carga que está depois dela. E esse é um dos motivos que a USB-C só vai até 3 amperes. Tá? Justamente por conta do tamanho dos diodos. O diodo para 3 amperes são já uns diodinhos consideráveis. Se você quisesse uma corrente maior, uma potência maior, o tamanho dos diodos ele não atrapalhar alguns dispositivos. Você não conseguiria fazer, por exemplo, celulares tão finos. Tá? Esse é um dos motivos. Mas a vantagem disso aqui, o que é? É justamente ser um dispositivo anti-estagiário. Então, ela pode ligar de qualquer maneira, positivo e negativo lá da bateria, que não vai queimar a tua carga que está aqui. Porque sempre o teu positivo vai estar em um ponto só. Então, a ponte retificadora, além de você utilizar ela para retificar sinais alternados, ela serve para quê? Para proteção contra inversão de positivo e negativo. Tá bom?